É nação, hoje tem Corinthians em campo, isso mesmo, o Corinthians entra pela última rodada da Sul-Americana, né, a 5ª rodada, valendo a primeira colocação do grupo. E pessoal, antes de mais nada, é fundamental o Corinthians ganhar hoje, tá? Porque lembrando, a Sul-Americana ela é um pouco diferente da Libertadores. O segundo colocado, que é na atual fase agora é o Corinthians, ele não vai direto para as oitavas, ele vai pegar a repescagem de quem vem lá da Libertadores, ou seja, o Corinthians poderia pegar um terceiro lugar, se você for olhar pelo menos, por exemplo, o grupo do Palmeiras, que eu vou estar deixando aqui, o terceiro lugar hoje é o Independente Del Valle. Então imagina se o Corinthians pega o Independente Del Valle logo de cara. Então assim, pessoal, hoje é fundamental, precisava começar o vídeo falando isso para vocês, que é fundamental o Corinthians ganhar hoje, para justamente ele já caminhar, ter um caminho um pouco mais fácil na Sul-Americana, que a gente sabe que já não é um torneio muito difícil, mas se você cai nessa fase da repescagem contra os times lá de cima da Libertadores, você pode muito bem ficar de fora das oitavas da Sul-Americana, que é uma vergonha, né, pessoal? Eu acho que principalmente quando você já tá na Sul-Americana. Quando você vem da Libertadores, já é aquela situação que o time não jogou bem na Libertadores, ficou em terceiro lugar. Então meio que já tá numa fase ruim. Então ser eliminado ali nesses playoffs não é o pior dos cenários. Porque o pior foi ser eliminado na Libertadores mesmo. Agora, quem tá na Sul-Americana e vai em segundo lugar e é eliminado, aí eu acho que seria muito ruim. E o caso do Corinthians seria esse. Mas hoje eu acredito que o Corinthians vai ganhar. E aí, pessoal, vou até compartilhar aqui minha tela com vocês pra gente acompanhar um pouco mais desse pré-jogo, né? Dessa toda análise que a gente faz aqui no canal, beleza? Enfim, vamos lá. Bom, meus amigos, vamos lá então. Aqui começar a nossa análise pré-jogo. Lembrando que ele sempre começa pelos 5 primeiros jogos, né? Ou pelos, na verdade, os 5 últimos jogos do Corinthians. E o último jogo lá, o primeiro, digamos assim, né? Contra o Fortaleza, o Corinthians empatou em 0-0. Depois ele venceu o Nacional pela Sul-Americana, 2-0 fora de casa, se não me engano, o Nacional do Uruguai. E aí o Flamengo acaba derrotando o Corinthians, né? O Corinthians acaba perdendo pro Flamengo 2-0. Lembra que a gente fez análise desse jogo. Vou estar deixando aqui em cima também para vocês verem a minha opinião sobre o time do Corinthians, que eu não achei que o segundo tempo foi tão ruim, mas o primeiro tempo foi desastroso. Depois o Corinthians enfrenta o Argentino Júnior em casa, mete uma goleada, e era para ter sido até mais, né? O Corinthians tira um pouco o pé ali. E aí depois ele também enfrenta o América de Natal, vence com tranquilidade, com uma certa tranquilidade, que poderia ter dado mais também. E aí o Corinthians acaba saindo vitorioso, classificado para as oitavas de final. Mas como vocês podem ver, pessoal, nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Então, assim, pro time do elenco, pro time do Corinthians, pro elenco que o Corinthians tem, não é ruim. Porque a gente sabe que não é um elenco, como é que eu posso falar assim, né? Cheio de estrelas, de jogadores fantásticos, como o Flamengo, como o Palmeiras. Não. É um elenco mediano, então ele tá tendo resultados medianos. Na verdade, quando você tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos, eu não acho nem que seja mediano, acho que seja bom. E aí eu acho que até existe um pouco de parte da mídia que acaba meio que transformando tudo num noticiário ruim, né? Meio que puxando o pé, assim, de alguns jogos, de alguns times, mas eu acho que, cara, poxa, 3 vitórias nos últimos 5 jogos para o elenco que o Corinthians tem, com o trabalho que o Corinthians está fazendo de reconstrução, de ter que correr atrás de todo o prejuízo, uma dívida de quase 2 bi, ou até mais de 2 bi de reais, claro. Então, assim, pessoal, não acho que esteja tão ruim, não, tá? Eu acho que, claro, alguns jogos poderiam ter sido diferentes, concordo. Mas não acho que seja tão ruim, não acho que tá nessa fase tenebrosa que muita gente fala. A gente sabe que às vezes essa mídia fala também pra ganhar like das outras torcidas, mas aqui no canal a gente tenta sempre abordar de forma imparcial e, na minha opinião, o Corinthians está bem nos últimos 5 jogos. E aí, vamos até aqui para a parte dos desfalques do jogo contra o Racing. E aí, pessoal, aqui, né? É o que a gente já fala no canal. O Maicon ele vai fazer cirurgia no joelho, deve voltar mais assim daqui a um tempo, né? Então nem considerem o Maicon nos próximos jogos. O Pedro Henrique e o Palácio já voltaram a treinar, inclusive vou tá deixando aqui no link dos cards para vocês verem o nosso shorts falando disso, né? Do Pedro Henrique, do Palácio e, se não me engano, do Paulinho também que a gente falou nesse shorts. E aí, pessoal, assim, esses dois eles podem até voltar, mas não nesse jogo, mas a tendência é que eles voltem mais rápido. O Moscardo, que já foi vendido para o PSG, então assim, ele tá fazendo uma recuperação depois da cirurgia que ele fez no pé, mas ele sabe que o Antônio Oliveira não tem intenção de utilizá-lo, porque ele vai ser agora mandado para o PSG no meio do ano. Então, assim, ele vai jogar 3 jogos, entende? Então talvez nem seja utilizado. E o Juan Oliveira também que está machucado, e assim não deve enfrentar hoje o Racing. Aqui a gente não vai conseguir escalação, então vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui e vamos pegar o último jogo do Corinthians contra o América Mineiro. Por quê, tá, pessoal? Eu acredito que a escalação vai ser exatamente essa. E aí entra o desfalque que eu falei pra vocês, né? Desfalque barra novidade.
A previsão é que o Romero não seja titular e sim o Igor Coronado. Então, Coronado entre aberto pelo um lado, o Wesley pelo outro e o Yuri Alberto no ataque. Essa é a escalação do Coringão. E para mim tá mais que óbvio que tem que ser esse time, porque é o time que já tá entrosado, o time que já tem começado a se conhecer mais, tem, sabe, trabalhado mais. Então acho que é um time que você tem que dar sequência. Acho que o Antônio Oliveira vai acertar se ele fizer dessa forma. E hoje, pro torcedor corintiano, vai ser um dia triste, pessoal, porque vai ser o último jogo do Paulinho. Isso mesmo, o Paulinho. É o último jogo dele com a camisa do Corinthians em 2024, e talvez até da carreira, né? Porque o Paulinho já é um jogador mais velho, então talvez ele já se aposente. E aí não volte mais, né, pro Corinthians. A tendência é que ele vai jogar ou no Grêmio ou no Cruzeiro. Mas depois disso ele vai se aposentar, né, pessoal? Dificilmente ele vai voltar pro Corinthians. Ele já tem uma idade avançada, então seria até loucura o Corinthians receber o Paulinho de volta como jogador, tá? Aí é a minha opinião. Claro, se você concorda, discorda, deixa nos comentários. Mas no geral, essa é a análise do Corinthians. E aí eu vou voltar aqui, porque eu quero mostrar para vocês, pessoal, a tabela da Sul-Americana do Corinthians. Então vamos lá. Aqui, ó, grupos. Tá. Aqui, galerinha. Aqui. Grupo F, tá? O que acontece, pessoal? O Racing e o Corinthians já estão classificados, porque o Argentino Júnior e o Nacional, mesmo que eles ganhem, eles não chegam em nenhum dos dois. E aí, do último jogo, é o Racing e Corinthians. Então, pessoal, assim, como vocês podem ver, apenas o empate já faz o Corinthians passar em primeiro, porque ele tem um saldo de gols maior que o Racing, né? Então, pessoal, o Corinthians hoje ele joga pelo empate, digamos assim. Só que o fato de ser na arena vai fazer com que o Corinthians ganhe pela vitória. E não tá errado, para mim tá mais que certo. Mas o empate já basta para o Corinthians passar em primeiro do grupo. E como eu falei para vocês, é crucial passar em primeiro do grupo, assim, crucial mesmo. Porque o time que passa em segundo ele vai pegar o terceiro colocado da Libertadores. Então, assim, ele poderia pegar, por exemplo, o Independente do Vale, ele poderia pegar, por exemplo, um Barcelona de Equador. Talvez não sejam times difíceis tecnicamente, mas eles já vêm de Libertadores, então esses times vão vir com tudo ou nada, muito forte, porque eles já foram eliminados da Libertadores. Então, para eles é um jogo da vida. E aí a tendência, pessoal, é que quando você compara um time com outros, os times da Libertadores, em grande maioria, a tendência é que eles sejam melhores. Então, para o Corinthians, seria uma dor de cabeça a mais ele não passar agora em primeiro. Então, ele precisa passar em primeiro a todo custo para evitar justamente esse tipo de situação. E pelo que a gente está vendo aqui, pessoal, o Corinthians só não passa em primeiro se ele perder o jogo, tá? Porque o Corinthians tem 10 pontos. Se ele empatar, ele faz 11 e ele já passa pelo saldo de gols. Então, o Corinthians hoje está numa vida bem tranquila. E aí, dito isso, eu acho que meu resultado, se eu tivesse que apostar, claro, eu colocaria 2-0 Corinthians, um gol do Yuri Alberto. E acho que outro gol eu colocaria para o Wesley, porque o Wesley tem jogado muito bem também. Então, eu acho que seria o Wesley e o Yuri Alberto. E no geral, acho que o Corinthians ganha. E até com uma certa tranquilidade, tá? Não acho que o Racing vai dar muita dor de cabeça, não. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei fazer algo mais diferente. Vocês viram que não teve introdução, não teve nada, porque eu tô tentando uma dinâmica nova para ver se vocês gostam, para ver se vocês ficam mais interessados em assistir. Então, por favor, se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários. Fala, ó, eu gostei dessa dinâmica, ó, preferi a outra, não sei o que pra mim me ajuda bastante. Bom, pessoal, e pra você que ficou até aqui, meu muito obrigado de coração. Lembrando que a gente tem um canal no Instagram, vou estar deixando ele aqui ou aqui pra vocês acompanharem também. Tudo que a gente posta lá, a gente faz toda a cobertura do Coringão também pra você que precisa acompanhar as informações e não tem tempo de ler matéria, e jornal, e artigo, tudo isso que a gente sabe que tem muito hoje em dia. Então entra lá no Instagram que eu faço um resuminho pra você bem bacana, você vai ficar por dentro de tudo que acontece com o seu time do coração, beleza? Pessoal, muito obrigado novamente. Por favor, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações, porque isso é muito importante pra gente. Vai mostrar para o YouTube que você gosta dos nossos vídeos e assim ele vai recomendar os futuros vídeos para pessoas que, assim como você e assim como eu, são apaixonados pelo futebol. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima e fui!